Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, se você achava que o maior drama envolvendo o café era escolher entre coada ou expresso, surpresa. Hoje o problema é outro, tem gigante do café pedindo recuperação judicial e devendo mais que... Aí você pode pensar na sua celebridade caloteira favorita, tá? Eu não vou me comprometer aqui. Ó, o grupo Monte Santo Tavares, que é um dos maiores exportadores de café do Brasil, tá com, olha só, 2,1 bilhões de reais em dívidas. Aparentemente, você precisa estar muito bem preparado para um aumento repentino de matéria-prima, no caso, o café. Caso contrário, pode acontecer uma tragédia, que no caso é uma dívida bilionária. Então, bora entender hoje quais são os impactos da escalada dos preços globais do café com a Nayara Albuquerque. Sim, a prima Nayara tá aqui hoje. Inclusive foi ela que escreveu a matéria, tá? Oi, Nayara, tudo bem? Oi, Alan, tudo certo? E com você? Tudo certo, tudo certo. Você gosta de café? Eu acho que eu pergunto isso toda vez que você vem, né? Eu gosto de café, bastante. Não sou uma grande entendedora dos tipos, mas eu gosto. Explica pra gente onde que fica a sede desse exportador mesmo? Bom, a crise financeira que afeta um dos maiores exportadores de café do país tem sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais, caso vocês não saibam. E as duas sociedades empresariais operacionais, que é a Atlântica e a Cafebras do grupo, contam com aproximadamente 2.000 produtores locais para o fornecimento, olha só, dos seus cafés. Elas têm unidades operacionais em 4 cidades mineiras: Carginha, Caparaó, Patrocínio e Manhuaçu. Segundo a petição do grupo, essa crise escalou diante das dificuldades em realizar a gestão financeira adequada, diante do aumento sem precedentes das cotações internacionais do grão arábica, que é negociado na Bolsa de Nova York. A petição do grupo foi encaminhada para a segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, a qual a Bloomberg Linha teve acesso. Foi protocolado em meados de fevereiro e o processo corre em segredo de justiça. Ok, obrigado pelo contexto. Então, bora falar sobre isso hoje. Aliás, como que a gente poderia linkar esse assunto com Oscars? Você tem alguma ideia, Nayara? Eu não tenho, mas eu suspeito que você tenha, Alan. Ó, daria pra fazer a ligação que o Walter Salles, que é o diretor de Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ele é um bilionário e uma das pessoas mais ricas do Brasil, caso você não saiba. Se eu não me engano, ele tá com a 11ª pessoa mais rica do Brasil. E a ligação que a gente pode fazer é que a fortuna da família Moreira Salles tem a ver com o café. Pois é, essa ligação começou quando o João Moreira Salles, que é o avô do diretor de cinema, inicialmente comerciante e correspondente bancário em Poços de Caldas, também em Minas Gerais, passou a atuar como negociador e exportador de café. Naquela época, muitos produtores rurais só conseguiam pagar suas dívidas após a colheita do café, que é quando o dinheiro chegava. Por isso, João, o avô, começou a receber pagamentos na forma de sacas de café, olha só, o que acabou inserindo ele diretamente no comércio do grão. Então, com o tempo, ele expandiu essa atuação e lá em 1933 o seu filho Walter Moreira Salles se tornou sócio da casa bancária, enquanto o João se mudou para Santos, em São Paulo, para se dedicar mais de perto ao negócio de exportação de café. Então acabou rolando essa migração para o setor bancário, não tão focado mais no grão. Mas de qualquer forma, o café não foi só uma forma de pagamento, mas também um ponto de partida para a construção dessa fortuna e influência da família no setor bancário e comercial do Brasil. E por que a gente tá falando de Walter Salles? Primo Alan, você tá mudando o podcast pra falar de cinema só? Sou safado. Não é. A Nayara tem um bom motivo. Bom, gente, a família Moreira Salles formalizou uma oferta para adquirir a empresa francesa de embalagens Verallia, a fim de ajudar um de seus principais investimentos a lidar melhor com as crescentes tensões comerciais. A família, que é também acionista relevante do Itaú, que é o maior banco do Brasil, ofereceu 30 euros, ou cerca de 32,4 dólares por ação da Verallia, que ainda não possui, informou a empresa nesta segunda-feira. Legal, então bora conferir também essa matéria com a Nayara e a gente vai ver por que isso importa, por que é importante saber disso. De novo, caso você esteja notando uma diferença na qualidade do áudio, saiba que é temporário, né? O equipamento novo deve chegar em pouco tempo, mas eu acho que não tem afetado tanto, espero que não. Lembrando que você pode seguir nosso podcast, é só entrar aqui no nosso perfil e colocar para seguir, para você ficar atualizado diariamente. E claro, tem a nossa playlist exclusiva também aqui na descrição do episódio. É só clicar que vai te redirecionar diretamente pra lá. Então, já comenta aqui também a música que tocou antes do episódio começar. Bora pro episódio. Ok, Nayara, vamos falar então da crise dos exportadores de café do Brasil. Baita tema, daria uma série, né?
Podia ter uma série de época sobre esse mercado, né? Podia. Me passou uma vibe meio Casa Nostra, é isso? É Casa Nostra o nome da novela, gente? Café com pimenta? Não, era chocolate com pimenta. Meu Deus, nossa, mosquei agora. A gente ficou de falar, né, sobre outra história sua que foi bem legal, que você escreveu há mais ou menos um mês, que é sobre como o aumento no preço do café trouxe outro produto para as prateleiras. Nayara, o que é um café? Bom, café ou café fake, como o nome já diz, se trata de um produto que tenta imitar ou replicar o café. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, o Pavel Cardoso, que eu conversei, é difícil de identificar exatamente os componentes desse café fake. Mas ele diz que o produto é feito a partir de impurezas no pó, que é produzido a partir de resíduos do beneficiamento do café legítimo. Então, tem paus, tem coisas não tão agradáveis nesse café fake. Você colocou foto na matéria, eles replicam a embalagem, né, de marcas mais tradicionais de café. Até parece que pra enganar algumas pessoas mais desavisadas, né? Sim, as cores da embalagem parecem a de cafés que a gente conhece no mercado. Inclusive, eles usam até alguns elementos, como xícara de café, vaporzinho que sai do café também nessas embalagens. Então, é super importante, gente. Na matéria também tem um aviso de como identificar esses produtos, justamente pra gente não tomá-los, caso você não queira tomar um café fake, né? Café feito de madeira, paus, folhas, pedras e tudo que é de bom. Eu não indicaria. Mas isso é legal? Pode vender isso nos mercados? Faz mal pro ser humano? Vamos ver tudo isso hoje também e entender o que tá rolando com os exportadores. Inclusive, qual que é o valor exato dessas dívidas? A recuperação judicial do grupo Montesanto Tavares, se aceita pela Justiça, deixará um rastro de prejuízos potenciais a alguns dos maiores bancos do país, de acordo com a lista de credores apresentada na petição. O grupo declarou dívidas de 2,13 bilhões de reais, mas o valor da causa é apontado em quase 5 bilhões, somando todos os créditos. O Banco do Brasil aparece como a instituição financeira com mais créditos a receber, com estimados 828 milhões de reais. E esse valor é um valor aproximado que considera dívidas em dólar, que somam 128,7 milhões de dólares, enquanto em reais está em 83,7 milhões de reais, segundo conversão com o fechamento do câmbio da última sexta-feira, tá, gente? O Banco Nordeste aparece na sequência com cerca de 250 milhões de reais, seguido do Santander com 225 milhões e o Banco Paine com 154 milhões. Outras instituições financeiras apresentadas como credores são o BV, o Bradesco, a Caixa e o Banco Safra. Isso é relevante pra gente entender, porque o grupo Montesanto Tavares, como a Nayara explicou na matéria dela, ao longo dos últimos 25 anos, ele acabou se consolidando como um dos grandes nomes na comercialização e exportação de café no Brasil. O grupo ele é composto por duas empresas principais, a Atlântica, fundada em 2000, e a Cafebras, que foi criada em 2013. Então, juntas, elas trabalham com cerca de 2.000 produtores locais e operam em 4 cidades de Minas Gerais. São elas Carginha, Caparaó, Patrocínio e Manhuaçu. A Atlântica é responsável por cerca de 8% das exportações de café arábica em grãos verdes no país. É bastante coisa, 8%. Enquanto a Cafebras, ela se especializou em cafés especiais. Inclusive, em 2023, para vocês terem uma ideia, o grupo movimentou mais de 3 bilhões de reais em receita e negociou mais de 166 mil toneladas de café. Olha, e mesmo com os desafios que o setor está enfrentando ultimamente, a empresa ainda fechou o ano com um EBITDA positivo de mais de 35 milhões de reais. Se você não sabe o que é um EBITDA, eu só não vou explicar porque a Nayara tá aqui hoje e ela vai fazer isso melhor do que eu. Bom, gente, essa sopa de letrinhas, EBITDA, é basicamente a soma dos lucros da empresa antes de subtrair juros, impostos, amortização. Então, é um índice importante para a saúde financeira de uma empresa. Se a empresa tem um EBITDA positivo, significa que ela, na maioria das vezes, está com uma saúde financeira ok. Tá, mas se ela tá com uma saúde financeira tão boa aí, como você tá dizendo, o que rolou para eles precisarem apelar para recuperação judicial? Olha, a petição que tem quase 50 páginas que eu cheguei a ler... Você leu as 50 páginas? Eu li. Meu Deus, você merece um aumento. Tive que ler, né, pra entender.
Segundo a petição para recuperação judicial, que foi assinada pelo Daniel Vilas Boas, do escritório VLF Advogados, os problemas financeiros da companhia começaram nas safras de 2021 e 2022, então já faz um tempinho. Só que na ocasião, devido a uma quebra de safra, em razão do clima, não sei se vocês se lembram, parte dos produtores deixou de entregar as sacas prometidas justamente por causa desses problemas de safras que eu citei aqui. O que fez com que a Atlântica e a Cafebras comprassem a quantidade de café necessária para completar os estoques e honrar os contratos. Além disso, a empresa diz na petição que a compra do café à vista trouxe grandes prejuízos, uma vez que os preços mais que dobraram. Esses descasamentos e perdas desestruturaram o equilíbrio financeiro da empresa, do Grupo Monte Santo, que aumentaram seu endividamento nas negociações com bancos e corretoras para que os compromissos financeiros fossem postergados. Então, justamente para honrar esses contratos e conseguir o café que estava em falta, a empresa passou a tomar crédito por meio de ACCs, que é basicamente um adiamento em contrato de câmbio. Grandes exportadoras usam esse mecanismo financeiro. O problema é que isso começou a ser utilizado quase como um capital de giro para conseguir sanar essas dívidas. E aí o desfecho não foi tão legal. Mas ACC, acho que a galera não vai saber o que é. Só pra deixar claro pra audiência, tá? Não é porque eu não entendi direito e eu queria que você explicasse melhor. Não é por isso, tá, gente? O que é um ACC mesmo? O ACC é muito utilizado por exportadores. Nesse caso, foi utilizado para receber empréstimos referente ao café exportado no futuro. Só que passou a ser utilizado sem esse contrato previamente estabelecido, justamente para pagar essas dívidas que estavam se acumulando no curto prazo. Então é uma forma de conseguir crédito? É um meio de conseguir crédito? Sim, o problema é que se você não tem esse contrato futuro para receber, você vai ter que pagar essa dívida alguma hora. E aí as contas começaram a se acumular. Olha, e segundo a matéria da Nayara, que inclusive você pode conferir aqui na descrição do episódio, eu vou deixar o link para vocês, lerem tudo na íntegra. A disparada do preço do café arábica na Bolsa de Nova York, que chegou a ultrapassar o patamar de $4 por libra peso, piorou o cenário para a companhia. Então, uma das justificativas para isso ter acontecido são fatores que atingem o mundo inteiro, que não é do controle da empresa de Minas Gerais. Isso porque muitas empresas se comprometem com entregas futuras a seus clientes a partir de operações de hedge. Mas o que acontece é que as oscilações da cotação do produto, principalmente para cima, acabaram levando corretoras e bancos a exigir dos clientes as chamadas de margem, que são usadas para cobrir as diferenças, isso segundo a Monte Santo lá na petição. A receita passou a ficar mais comprometida cada vez mais com derivativos. Em maio, para vocês terem uma ideia, de 2024, essa fatia estava em 74%. Pois é, Alan, a gente vai ter que esperar para entender exatamente os próximos passos, porque antes de decidir sobre o pedido de recuperação judicial, o juiz Murilo Silvio de Abreu, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, solicitou uma análise prévia de um perito e nomeou Wagner Miranda Rocha, da WMR Peritos Associados, para apresentar um laudo sobre as alegações e também a saúde financeira do grupo. Isso porque toda vez que uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, ela tem que alegar que as coisas estavam funcionando até que um certo momento pararam de funcionar. O Daniel Baril, coordenador da área de insolvência e reestruturação da Silvério Advogados, que não possui ligação com o caso, tá, gente? Disse que os próximos passos do processo envolvem a apresentação do laudo ao juiz. Se o processo for deferido, ou seja, for aceito, a empresa poderá começar a preparar o plano de recuperação judicial. E com essa história toda de aumento nos preços, como a gente conversou um pouco no começo do episódio, surgiu uma tendência nos mercados. A embalagem é semelhante às de marcas tradicionais encontradas nas prateleiras, dos mercados, e seu aspecto pode lembrar o do pó preto característico do café moído. Mas, como a gente já conversou, o seu conteúdo ele tá longe de ser um café. No jargão popular, como a Nayara já explicou, essa imitação é chamada popularmente por café fake ou cafake. Eu vi que, inclusive, você conversou com o presidente da Associação Brasileira de Café, né? O que ele pensa dessa história de cafake? Bom, o presidente da ABIC, o Pavel Cardoso, afirma que a tentativa de imitar o café tradicional não é algo recente, mas a disparada no preço da saca de café agravou e muito esse cenário. Segundo ele, é difícil identificar os componentes exatos do café fake, mas ele diz que o produto é feito a partir de impurezas do pó, que é produzido a partir de resíduos do beneficiamento do café legítimo. Só para vocês entenderem, o beneficiamento consiste na remoção da casca do fruto e na extração do endosperma, que é o próprio café ainda verde, explicou o Cardoso. A
Após a secagem, o grão é separado, enquanto os resíduos resultantes desse processo são descartados como impurezas, mas não no caso do café fake, né? A indústria normalmente recebe o café na forma de grãos verdes, prontos para as etapas de torra, moagem e empacotamento. O presidente da BIC diz que esses produtos não têm uma categoria de registro na Anvisa e por isso ganharam a denominação popular de café fake. É isso aí, e né, como a gente falou anteriormente, essa mistura contém bastante produtos que não tem uma ligação clara com o café, pode ter pau, pedras, sedimentos. Então tome cuidado na hora que você for comprar, porque como a Nayara disse, esse produto não é aprovado pela Anvisa. E você pode perceber isso no mercado lendo se tem a designação ali de bebida sabor café. Se está escrito isso é porque não é um café de verdade. Agora, vamos falar da última oferta da família Moreira Salles. Inclusive, você chegou a assistir todos os filmes do Oscar? Não, eu assisti Ainda Estou Aqui, obviamente, A Nora e Conclave. Eu confesso que eu amei Conclave, que não sei se vocês sabem, trata de um trailer político. E eu comecei a ver Flow, que é de um gatinho muito fofo. Eu vi quase todos, eu acho. Eu assisti Brutalista, eu assisti A Nora, Ainda Estou Aqui, Conclave, o filme do Donald Trump, que eu comentei aqui com o pessoal ontem, que eu gostei. Tem um filme do Donald Trump? Tem, chama O Aprendiz. É bem legal. Tem um viés político, acho que bem grande assim, mas é bem legal. Acho que foi isso. Com certeza eu assisti mais, mas eu não vou lembrar agora. Mas as pessoas estão aqui pelas notícias de economia, eu sei. Voltando aqui então para a matéria da Verallia. Para vocês saberem, os Moreira Salles eles já são os principais acionistas e se comprometeram a manter a Verallia com sede e listada em Paris. O fabricante disse que seu conselho de administração vai examinar a oferta em detalhes. Caso você não conheça, a Verallia é uma das maiores produtoras de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios do mundo. Inclusive, ela tem fábrica em 12 países já. A Bloomberg News informou sobre o plano de aquisição lá no mês passado. Um acordo bem sucedido representaria a estabilidade à Verallia, abre aspas, em um ambiente geopolítico e macroeconômico desafiador que está levando à cautela dos clientes e ao aumento do protecionismo em várias regiões do mundo, disse a família. As ações da Verallia subiram até 4,5% em Paris nesta segunda. Elas avançaram cerca de 20% neste ano, depois de terem caído 30% em 2024. A fabricante francesa de materiais de construção Saint-Gobain foi proprietária da Verallia até 2015, quando vendeu o negócio para a Apollo Global Management. A Apollo listou a empresa em uma oferta pública inicial em 2019. Então, se alguém perguntar para a empresa se a sede vai continuar em Paris, eles podem responder, ainda estou aqui. E que link forçado, mas colou, eu acho, hein? Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha através de Nayara Albuquerque e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau. Então bora ler aqui rapidinho alguns comentários. A Hannah falou, eu tô de férias, então tem tempo que eu não vi o podcast, mas eu já maratonei todos os episódios desde o dia 3. E eu concordo que o Sebastian brilhou demais como Donald Orange Trump. Olha só, eu tô impressionado com a sua dedicação, o seu interesse, Hannah. Muito bom. Obrigado, viu? O Denner Darkes disse, abre aspas, em tempo de Copa do Mundo não se fala de Campeonato Paulista. Aí você foi brilhante. Realmente, conta fatos, não argumentos, né? Já Kai Simões não gostou muito dessa analogia. Falou assim, peraí, primo Alan. Aí foi esculhambação também. Em minha defesa, eu não sei nada de futebol. Nem sei quando que acontece um Campeonato Paulista, tá? Releve a minha falta de informação sobre futebol, por favor. Adriano Baloui diz, Alan, sou fã e admiro sua inteligência. Discordo sobre os comentários sobre o Oscar e Adrian Brody e Sebastian Stan. Acho que ninguém é mais merecedor por ganhar peso. Brody fez um excelente trabalho em O Brutalista, onde interpreta um refugiado judeu do Holocausto. Seu trabalho foi merecido ao Oscar. Fico triste em ver o que o discurso incomodou você. Stan interpretou bem Trump, mas Brody mereceu. E diz que tocou She Sells Sanctuary, de The Coach. E mandou um abraço. Um grande abraço, Adriano. The Coach é muito bom. Eu concordo com o que você falou. Eu não quis dizer que ele mereceu mais por ter ganhado peso. Foi só uma informação que eu vi na internet e achei interessante. Sim, realmente o ator que ganhou merecia. Eu acho que ele fez melhor. Mas eu acho que o cara que fez o Trump foi muito bem também. Podiam dar 2 Oscars, né? A Esther Shimada disse que tocou Wonderwall antes do podcast. E a minha pergunta é se tá tudo bem, Esther. Você tá bem? Nossa. Ficou a crítica aí.
E Natália Duarte diz: Ei primo, tudo certo? Esses dias eu vi que vocês entraram no Deezer. Faz pouco tempo que migrei pro YouTube Music e só acesso Spotify pra ouvir vocês. Uau, legal. Ela disse também que seria interessante se vocês fossem pro YouTube, se a gente fosse pro YouTube, mesmo que sem vídeo. E mandou um valeu. Boa pergunta. Eu vou pesquisar aqui, porque quem tá fazendo essa história aí de imigração sou eu. Eu que tô vendo, então eu vou buscar um tempinho aqui pra ver como que faz pra passar pro YouTube também. Inclusive, sobre vídeo, vocês acham que seria interessante começar a fazer por vídeo? Faria alguma diferença pra vocês? Vocês ouvem dirigindo? Vocês conseguiriam dar atenção pra imagem sobre o tema que a gente tá falando? É uma discussão que tá rolando internamente. Não sei o quão pra frente isso vai andar, mas eu gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. Então, gente, vamos ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez Nayara pela sua presença, por trazer informações sobre um tema tão relevante pra gente. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Big beijo.